Seguimos ao vivo, girando. Gente, a eleição não começou ainda, mas rolo e confusão, inclusive na internet. O senador Ciro Nogueira e o governador Ronaldo Caiado se desentenderam nas redes sociais neste final de semana sobre as eleições de 2026. O Igor Damasceno é quem tem as informações. Essa incerteza sobre os nomes que serão indicados para as eleições acabam dividindo, de certa forma, a direita, né, Igor? Olá, isso mesmo. A troca de farpas entre o senador Ciro Nogueira e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, começou depois que o senador, que é presidente nacional do Partido Progressista, disse que há apenas 2 possíveis nomes para a substituição de Jair Bolsonaro no pleito eleitoral do ano que vem. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Horas depois dessa entrevista, dessa declaração de Ciro Nogueira, Ronaldo Caiado utilizou as redes sociais para então criticar essa fala de Ciro Nogueira. Pelas redes sociais, Caiado disse, abre aspas, se Bolsonaro quiser um porta-voz, será um dos seus filhos ou Michele, não Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula. Fecha aspas, então um ataque direto, não só em relação ao capital político de Ciro Nogueira, mas também em relação a ele já ter tido algum contato com o presidente Lula no passado. O fato é que essa situação expôs um racha na direita brasileira. Nos bastidores, no Palácio do Planalto, o que se fala é que o presidente Lula está ciente de que até o momento a direita não tem um nome forte para fazer oposição a ele no pleito eleitoral de 2026. Além de Tarcísio de Freitas, é um nome que continua ali dentro da cogitação, mesmo dizendo que é candidato à reeleição, tem também Ratinho Júnior, do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás, a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Todos esses nomes são considerados mais expressivos para ser o candidato da direita nas eleições de 2026. Igor Damasceno com informações aqui da capital federal sobre o Ronaldo Caiado, Ciro Nogueira, 2h57. Vamos ouvir então os nossos comentaristas, o João Belucci, sobre essa fala, tanto de Ronaldo Caiado sobre Ciro Nogueira. Ciro Nogueira não aguentou, também rebateu o governador, que já lançou um esquema de uma candidatura, já deu um sinal que vai sim disputar as eleições, mas que ainda espera o ex-presidente chancelar essa candidatura a subir a rampa do Palácio do Planalto. Essa confusão acaba reelegendo o atual governo, acaba dando chance para o presidente Lula se fortalecer, entre outros nomes que não têm uma incerteza como a direita, João? Eu acredito que sim, viu, Bruno? Até porque me parece que o governo Lula navega no seu melhor momento, desde de que tomou posse nesse novo mandato, tanto pela questão do imposto de renda, a questão do tarifaço, a encampação de uma tese de defesa da soberania, tudo isso acabou dando um fôlego para o governo Lula, tanto que a direita, na verdade, vinha argumentando, vamos escolher um candidato, qualquer um que escolher, é só a gente se fixar, todo mundo apoiar, ele tende a ganhar do Lula, mas o cenário hoje está completamente diferente. Então, eu acho que quando acontecem essas discussões em público, é sempre melhor para o eleitor, para o votante, para ver o que cada um pensa, né? Porque tem muitos bastidores, cada um fala uma coisa, mas em público é até melhor. E como você bem colocou, o Caiado já tinha demonstrado essa pretensão várias vezes. E o Ciro Nogueira fica me parecendo que quer ser uma espécie de articulador, tentar emplacar uma espécie de vice para ali numa eventual chapa com liderança ou do Jair Bolsonaro, ou de algum filho, ou de alguém que ele abençoar. O ponto é que a direita está bastante fragmentada, porque não há uma clareza do que seria essa direita, quem seria o seu líder, e principalmente na questão do Tarcísio, porque não faria muito sentido ele disputar a eleição, tanto por esse bom momento que o Lula vem vivendo, o lulismo, quanto por ele ainda ter uma segunda possibilidade de se reeleger em São Paulo e navega em mares bastante tranquilos, aqui o Tarcísio. Então você tem o Caiado, o Ratinho Júnior, Zema. Quanto mais candidatos para o público da direita, o eleitor da direita, é melhor. Só que de alguma forma ele também divide a votação. E vamos lembrar que o PT, o Partido dos Trabalhadores, não perdeu eleições presidenciais estando com a máquina na mão, que você sai numa vantagem gigantesca
estando no poder. Então, não há uma clareza muito grande. O que se cobra por parte do chamado bolsonarismo, mais o núcleo duro do bolsonarismo, seria talvez uma solidariedade maior, tanto do Caiado quanto do Ciro Nogueira, com relação à situação do Jair Bolsonaro, que eles mencionam bem ali, en passant, vamos colocar assim, mas não afrontam de verdade, né? Falam, o Supremo está indo além, ele cometeu o julgamento de exceção, isso eles não falam, e é essa cobrança do bolsonarismo em cima deles, mas vamos lembrar que eles têm ali os seus mandatos e também não querem se indispor com o Supremo, que hoje é um ator político. Então, assim, nesse momento, quem perde é a direita e fica um caminho assim mais tranquilo para o Lula numa potencial reeleição dele, que tudo indica que ele será o candidato à reeleição, o Lula. Ainda com esse assunto, vamos ouvir o Acácio Miranda. Acácio, a gente vê justamente que o Ciro Nogueira e o Ronaldo Caiado, ambos estão na federação União PP, né, que estão se juntando agora, Ruedo, Ciro Nogueira, enfim. Como fica, melhor dizendo, esse clima interno? Inclusive, na quarta-feira vão analisar a expulsão do ministro Celso Sabino. Como fica esse clima na federação recém-lançada? União, aparentemente, segue faltando união, porque essa discussão acaba expondo essa ruptura entre ambos, né? Bruno, há um preceito bíblico que diz que uma casa dividida não para em pé. E isso vale para diversas circunstâncias da vida, inclusive para a política. São dois os aspectos aí. Primeiro, a superfederação, e foi chamada como tal porque envolvia dois gigantes da centro-direita, obviamente tem muito poder, tem muitos recursos, mas também tem muitos caciques. Vide neste momento a discussão entre Ciro Nogueira, presidente do PP, e Ronaldo Caiado, presidenciável por parte do União Brasil. Então é óbvio que a reunião da próxima quarta-feira terá um café com um gostinho amargo. Mas é óbvio também que a história mostra que, no final das contas, estes partidos ligados ao Centrão e os seus representantes acabam atropelando as próprias vaidades, acabam atropelando os próprios interesses momentâneos e individuais em prol de um pragmatismo, onde todos ganham, seja quem for o presidente da República. Eu acho que quem perde nessa história toda é a democracia brasileira, porque vai para um processo eleitoral em 2026 com um dos lados bastante fragilizado. Obrigada pela análise. A gente volta já com você.